Agora irá descobrir por que é tão importante saber dividir as atividades de cada componente do seu time, ou as horas do seu dia e os tipos de qualificação, rasa ou profunda, e quando usar cada uma delas. Bora pra cima! E aí a gente entra um pouco no time de vendas, tá? Muita gente que eu converso, né, de empresa, de engenharia, são times de um homem só ou de uma mulher só, né? Então é legal porque aqui, quando a gente fala de time de venda, mesmo que você toque a empresa ou sozinho, ou junto com um sócio, uma sócia, é importante que você entenda que quando a gente fala de time de vendas é a gente entender as especialidades, tá? As especializações de cada etapa do processo. Com isso, se você tem uma empresa onde você é quem faz tudo, eu costumo dizer, né, que a semelhança entre eu, você e o Bill Gates, né, a semelhança que tem entre nós é que o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, como que ele consegue organizar todos os compromissos dele e a gente não consegue organizar os nossos? A gente tem como organizar também, né? Se você quer trabalhar em 6 horas, né, se você quiser trabalhar 4 horas por dia, você vai ter que se organizar para que todos os seus compromissos sejam cumpridos dentro de 4 horas, né? E a mesma coisa acontece quando a gente fala de um time de vendas especializado. Quando a gente fala das especializações, das etapas de vendas, prospecção, qualificação, negociação, assinatura de contrato, isso tudo envolve o processo. Quanto do meu dia eu vou dedicar para cada etapa do processo? Então é isso que a gente vai falar sobre um time de vendas especializado. E aí, o que você ganha em ter uma pré-venda, em ter um processo de pré-venda, tá? Primeiro, redução de custos, né? Porque você evita que sejam feitas visitas improdutivas, né? O que é uma pré-venda? A pré-venda envolve, por exemplo, a fase de qualificação. Quantas informações você podia ter pego na sua última visita técnica que você odiou, tá? Quantas informações você foi até lá, mas você podia ter pego por telefone? Por exemplo, você já orçou com outro fornecedor? Você já tem uma ideia do que precisa ser feito de fato nesse serviço? Você já tem aprovação do conselho, né? Você já fez reunião com o conselho para esse tipo de obra, esse tipo de serviço? Então existem algumas coisas que você pode fazer por telefone, óbvio, tá? Para montar o orçamento de fato, na grande maioria das vezes vai necessitar uma visita técnica, mas você tem como qualificar qual cliente potencial de fato você vai fazer a visita técnica. E não é porque eu estou falando que você vai qualificar suas visitas técnicas que você vai fechar todas, que além de tudo, dentro dessas visitas, muitas não vão fechar. Creio eu que em torno de 90% das visitas continuarão não fechando, tá? Isso a gente está falando de uma taxa de conversão de 10%, ou seja, 90% você não fecha, 10% você fecha. Ainda assim, você vai continuar não fechando 90% delas por N motivos. A diferença é que esses 10% vão chegar de forma mais rápida, porque você vai estar eliminando as que não deveriam nem ter sido feita a visita, né, de uma forma muito mais rápida, com muito menos esforço, tá? Desculpa. Você consegue multiplicar as suas vendas, dedicar o tempo somente às negociações, você para de gastar tempo com o que não deve. Então, se você qualifica, se você faz uma pré-venda bem estruturada, se você prospecta perfis de clientes que estão muito dentro ali do teu ICP, você vai perder muito menos tempo com quem não tem nada a ver. Com isso, no final das contas, você acaba fazendo muito mais vendas. Você aumenta a sua produtividade, ou seja, a tua esteira de entrada de oportunidades se torna infinita. Com isso, você vai estar só olhando para quem realmente importa, para quem realmente vai te dar dinheiro, e a melhoria na qualidade do cliente. Você consegue ter clientes bem mais fáceis de atender, bem mais dentro do que você gosta de atender.
porque essa qualificação é feita antes, né? Até mesmo na montagem das listas que você vai prospectar é feita essa qualificação. E aí, quais os tipos de qualificação que a gente tem quando a gente fala de prospecção de um determinado perfil de cliente ideal? Existe a qualificação rasa, que são informações básicas que a gente busca ali do potencial cliente, e a qualificação profunda, que a gente já entra um pouco mais nas dificuldades que esse cliente pode estar vivendo, nos problemas que ele está enfrentando. A gente entra um pouco mais ali no pessoal dele, né? Sobre as consequências que ele pode sofrer em não resolver aquele problema. Então a gente tem metodologias para isso, que vão facilitar isso para você colocar em prática, tá? Não ir atirando no escuro. Então a gente vai ter algumas aulas aí falando sobre qualificação de cliente, como que você monta. Eu montei para vocês alguns scripts, né, de sugestões de perguntas, né, para que você coloque, já tenha em mente as informações que você precisa estimular, né, dele, para que ele te responda os problemas que ele tem. Ele te respondendo os problemas que ele tem, ele consegue compreender muito melhor do que você falando. Então, perguntas certas para você colocar nas horas certas e que vão facilitar demais as suas vendas. E aí, como é que funciona a qualificação rasa? São informações bem básicas mesmo, como idade do condomínio, quantas unidades ele tem, qual é a cota condominial. São perguntas ali de cenário, para você entender ali, né, o contexto geral do negócio, né? Qual o problema que ele está enfrentando. Enfim, uma qualificação bem superficial para te colocar a par mais ou menos do negócio. E o que envolve a qualificação profunda? É entendimento técnico. O lead possui problemas que podem ser resolvidos pelo seu serviço, ou seja, você consegue resolver o que ele te disse ali superficialmente sobre o problema que ele tem? A dor que ele tem é realmente grande o suficiente para ele querer resolver agora? Ele tem a consciência dos problemas e as necessidades dele, as consequências dele não resolver esse problema dele, né, dele não sanar essa dor. Ele tem consequência de quando que ele precisa resolver isso? Ou seja, se ele não resolver, o que acontece? Né? Existe alguma consequência jurídica ou não? Tudo isso a gente faz através de perguntas. E aí eu gosto muito de usar esse exemplo, nessa analogia aí do Mario Bros. Acredito eu que muitos de vocês já, se não jogaram, né, já escutaram falar, já conheceram um pouquinho do Mario Bros. Mas assim, dentro do jogo do Mario Bros, ele normalmente está pequenininho, e quando ele pega a florzinha, que é a flor de fogo, ele fica grandão, jogando fogo, né? O objetivo do Mario Bros principal é salvar a princesa, né? A transformação é ele grandão jogando fogo, que vai facilitar ele atingir o objetivo dele. Então, não importa se é a florzinha, se é o cogumelo, o que importa é qual é a transformação que causa. Então, imagina que a flor de fogo seja o seu produto, o seu serviço. O que você vende, não importa como que você faz, como que você aplica, como é que isso, como é que... Você tem que parar de falar, né, do seu produto, do seu serviço. Não é isso que você vende. O que você vende é a transformação, é como que o seu cliente potencial vai ter economia, como que ele vai atingir o objetivo dele de forma mais fácil através do seu serviço. Ou seja, se você tem um custo, por exemplo, que impede muitas vezes que o seu cliente consiga te contratar, a solução muitas vezes é você facilitar ele a te contratar, achando formas que ele consiga, por exemplo, parcelar o teu serviço. Não diretamente com você, existem hoje N formas hoje em dia, né, que você consegue facilitar esse parcelamento para o seu cliente. Isso é solução. Você está buscando solucionar. O problema dele às vezes nem é a execução do serviço, é que ele não tem recursos para isso.
Então você levar uma forma dele financiar é uma forma de causar essa transformação na vida do seu cliente, é melhorar a vida dele, seja levando economia, seja levando aumento de rentabilidade, né? Ou seja, por exemplo, nos condomínios, se você vai vender, por exemplo, uma restauração, uma pintura de fachada, né? O que você vai vender, na verdade, é que um prédio bem conservado, né, o valor dos imóveis é maior. Ou seja, o que você está vendendo para ele é que se ele fizer aquilo, se ele fizer aquela pintura, aquela manutenção regular, ele vai estar valorizando, ele vai estar ganhando dinheiro e não gastando, né? Então, isso é o que a gente vende. O que a gente vende é a transformação, é a facilidade que a gente entrega para que o nosso cliente tenha maior satisfação, maior sucesso em atingir um determinado objetivo. Então, qual tipo de qualificação que eu devo usar? A profunda, a rasa, uma combinação entre as duas. Então, como você pode ver, quando você trabalha com poucos leads, ou seja, poucos potenciais clientes, né, você tem que usar menos qualificação rasa e mais a qualificação profunda, né? Porque você tem uma venda muito complexa, então você tem que trabalhar muito bem esse lead para que você tenha maior sucesso. E conforme vai aumentando a sua quantidade de leads, você vai usando mais a combinação, você aumenta obviamente a quantidade, né, o nível de qualificação rasa que você vai fazer, mas normalmente mais complexa, com muitos leads, você vai combinar entre a qualificação rasa e a qualificação profunda para que você consiga trabalhar melhor com um grande volume de oportunidades. Já viu fatores fundamentais para seu comercial, mas nessa próxima parte vai conhecer o que será necessário para montar sua máquina de vendas. Bora pra cima!